No Alesp Conecta de hoje, a gente conversa com uma das mulheres parlamentares aqui da casa, a deputada Isa Pena, do PSOL. Ela vai contar tudo pra gente sobre a sua primeira legislatura aqui no Palácio 9 de Julho. Fique agora com a íntegra da entrevista. Deputada, prazer ter a senhora aqui. Senhora não, né? Eu falei que eu não ia chamar a senhora, poxa vida. Prazer tê-la aqui com a gente. É muito legal poder ver uma deputada jovem e atuante aqui na Alesp. Gente, o prazer é todo meu. Eu acho fundamental a gente atingir as pessoas, ir atrás das pessoas, falar a língua das pessoas, porque, infelizmente, no Brasil a gente tem uma cultura de que política é o lugar daquele velho sujeito, né? Que é bem o estereótipo, que é o sujeito branco, mais velho, rico, heterossexual. E a gente vem aqui justamente para tentar falar com a juventude que precisa se apropriar da política, que precisa saber, porque senão a gente fica refém daqueles que fazem a política por nós. Então, eu vou aproveitar essa fala, deputada, porque o intuito do nosso programa é atingir essa população jovem que às vezes não está muito contente, não gosta muito de falar. Então, ter deputados aqui na casa com uma idade mais jovem, podemos dizer assim, é uma referência para eles, independente do viés político, do partido, enfim. Então, eu queria que a senhora falasse, por que hoje o jovem não gosta de falar de política ou não gosta de se envolver em política? Eu acho que isso o jovem, na verdade, eu acho que está cada vez mais se interessando por política. A gente vem observando aí um crescimento, né? Só que qual é a forma de fazer política? Eu acho que há um descrédito muito grande por parte da política institucional. Eu acho que isso, sem dúvida nenhuma, e eu acho muito justo, na verdade, que a juventude brasileira, frente a tantos retrocessos, a tantos ataques aos seus direitos, como a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a emenda constitucional 95, enfim, esse projeto de lei agora, projeto de emenda constitucional das liberdades econômicas, enfim. Tudo isso faz com que o jovem olhe, bom, esse espaço não me pertence. E o jovem vai sim, o jovem faz muita política. Porque o slam que acontece na periferia é política, porque o sarau que acontece, enfim, nas universidades é política, porque as reuniões de mulheres para falar sobre maternidade, para falar sobre ginecologia, para falar sobre. Para falar sobre música, isso é política, né? As mulheres, a juventude que trabalha com música, né? Cada vez mais a gente vê os sons politizados, os sons que vêm trazer as demandas, que vêm trazer as reivindicações da juventude. Então, eu acho que a juventude, ela passa sim o seu recado e ela tem sim o seu conteúdo, só que, por vezes, a gente está tão acostumado a uma lógica da política institucional que a gente não para observar como a juventude está falando de política. E aí eu acho que é nossa responsabilidade ir até a juventude e não esperar que a juventude venha até a gente, por isso essa iniciativa é tão importante. E justamente falando do seu mandato, que é um mandato para o jovem também, né? A gente vê, a gente brinca, mas a gente tem aqui, como é que você chama? Juliana, é verdade, a minha quase xará, a Juliana aqui fazendo os registros para o Instagram, para as redes sociais, e aonde pode ser um clichê, mas é onde a juventude está também, né? Você tem, como você falou agora, você tem que atingir o público. E nada melhor que rede social para isso. A gente está falando de uma coisa? Sim, mas você chega no público falando para aquele público, né? A gente vê você muito ativa nas redes sociais, contando tudo o que faz. Primeiro, eu queria que você falasse desse aspecto, depois a gente vai conhecer um pouquinho da história, para quem não conhece, da Isa Pena, até chegar aqui no parlamento. Sim, as redes sociais, para mim, elas são um canal muito importante, porque eu particularmente, eu fiz teatro durante 8 anos, então eu sempre gostei, né, o pessoal da comunicação, a Ju que tá aqui, trabalha comigo, sabe como eu gosto também de estar envolvida na comunicação. Né, Ju, a gente brinca que a gente é uma equipe mesmo, né? A gente tem de estabelecer uma relação de trabalho muito diferente do que a gente vê, né, na maior parte dos gabinetes aqui na Lesp. A gente tem de estabelecer um trabalho de cocriação, né? Então a gente tenta passar os recados que a gente quer passar com uma linguagem que de vez em quando traz humor, com uma linguagem que de vez em quando tenta dar uma leveza a assuntos que são tão carregados. Então acho que essa é a nossa estratégia de redes sociais, é tentar sempre chegar nas pessoas, chegar no público que a gente quer chegar, mas também passar nossa mensagem, passar o conteúdo e
E na verdade, assim, fazer com que aquela pessoa só receba por meio da gente informações verificadas, com responsabilidade. Isso é uma questão muito séria hoje no Uhum. Brasil, né, as Benditas famosas fake fake news, news. exatamente. E isso precisa ser muito combatido, gente. As pessoas precisam saber. Então a gente procura sempre ser uma fonte de, claro, passar a nossa visão das Com toda coisas, certeza. mas também, né, de ter essa seriedade de na hora de passar informações para as pessoas, né, essa transparência mesmo. Você não está ligando só o celular para falar alguma coisa, né, você tem uma responsabilidade por trás de tudo que é publicado, justamente por isso, né, de que as pessoas, quem está acompanhando o seu perfil, os perfis das redes sociais, saibam que aquela eu quero saber de uma informação, eu vou ali no Instagram da deputada Isa Pena, que ali eu sei que eu vou conseguir ter uma informação. E isso é muito importante hoje como você acabou de falar, num Brasil que está dominado por fake news. Sim, e na verdade a gente vê isso que não é uma coincidência, né. Há setores da política, infelizmente brasileira, que atualmente fazem da desinformação uma estratégia política, né. Uhum. Então, nesse sentido, para combater a desinformação é com informação, né, é com conhecimento, é produzindo um conteúdo de qualidade, que as pessoas gostem de assistir, que as pessoas não seja aquele conteúdo, eh Maçante, né. maçante, pesado, então a gente tenta trazer isso, porque a juventude fala muito de política, como eu falei, de formas mais leves, né, leves Uhum. entre aspas, na verdade, mas é o rap, é a poesia, é o grafite, é a dança, são diversas formas de sim falar de política. Então a gente tenta falar de política, mas também trazer essa leveza, essa criatividade, essa liberdade de expressão que é característica da juventude, né. Então, falando de alguns temas, a gente estava batendo uma bolinha aqui antes de Uhum. começar o programa, então vamos falar de alguma coisa aqui já. Veto do PL dossiê Mulher Paulista. Sim, meu Deus, gente, o Dossiê Mulher Paulista, ele é um projeto super simples, que não tem implicação orçamentária. Ele é um projeto que, na verdade, é a compilação dos dados sobre violência contra as mulheres, que já existem nas secretarias. Então ele pega os dados que estão lá na Secretaria de Justiça, os dados que estão na Secretaria de Segurança Pública e, na verdade, compila esses dados, porque precisa haver um cruzamento desses dados para a gente entender quais são os tipos de violência, que mais são aplicados, quais são os territórios em que essas violências estão acontecendo, inclusive para a gente pensar num plano estadual de combate à violência contra as mulheres, o Dossiê Mulher era o que a gente chamava passo número um, Tá. era a política base para isso. Uhum. E a gente teve, durante o processo, notícia de que o Paulo Dimas já tinha feito parecer pela legalidade, a gente foi visitar o secretário da Casa Civil que nos garantiu que estava tudo certo, até que 2 dias antes do prazo do governador vetar, a gente recebeu a ligação, na Do verdade veto. ali por uma mensagem de WhatsApp, a gente A recebeu a notícia, modernidade. aí a modernidade, aí nesse caso não foi tão legal. Não foi, nem um pouco. Que foi isso, a gente recebeu o zap falando do veto. E na verdade esse veto, na nossa opinião, ele é político. Porque a gente teve um projeto de lei semanas antes que foi aprovado e sancionado, que Uhum. foi o projeto de lei que era inimigo das mulheres de uma forma geral, porque ele tratava o assunto da violência obstétrica, né, o assunto da precariedade, né, da enfim, das maternidades no sistema público de Uhum. saúde, eh, de uma forma a induzir a mulher a ter o parto pela cesárea, Uhum. né. Então, esse foi um projeto super criticado, ele vai na contramão do que todas as organizações internacionais de saúde dizem, do que todos os dados, do que todos os indicadores dizem sobre a saúde da mulher, a saúde da mãe e do filho. Então, é um projeto que era abominável do ponto de vista de política pública mesmo, que ajude as mulheres. E era da Janaína Pascoal. Uhum. Esse projeto foi aprovado aqui na Lesp e sancionado pelo governador de uma forma muito rápida, né. Então a gente entende que um projeto que, digamos, era muito menos controverso, porque inclusive Uhum. a direita, o PSL, se esforçou muito para tentar achar algo no dossiê Mulher Paulista que eles fossem contra, né. Até que não teve mais o que eles falarem, né, não Uhum. teve mais, eles inclusive eles fizeram uma emenda, a gente votou contra a emenda deles, mas a emenda deles foi aprovada. Então, ou seja, veja, foi um projeto de lei que teve uma
ampla aprovação aqui Uhum. na casa. E infelizmente o governador João Dória mostra, na verdade, aonde estão as mulheres na sua hierarquia de prioridades, que é lá embaixo. E para quem não conhece os trâmites, disso, vetou, vetou, vocês podem reformular isso para reapresentar. Como é que funciona para quem, não conhece, né? Não tem nada disso de vetor, vetor não, aqui a gente vai para até as últimas consequências, a gente vai articular agora a derrubada do veto, porque o governador, infelizmente, a cultura da Assembleia Legislativa de São Paulo, para quem está nos ouvindo, é a de ser uma casa muito inerte e muito pouco eficaz. Em que sentido? No sentido de que, assim, o percentual de projetos aprovados aqui, em que você vai, discute, 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 chega lá na frente, esses projetos são vetados, é um percentual gigantesco, assim. Tem deputados aqui na casa que estão no seu terceiro mandato e aprovaram e tiveram sancionados apenas um projeto. Isso é uma tragédia, porque a gente está falando de uma máquina pública gigantesca, né, com pessoas inclusive que produzem e elaboram políticas públicas extremamente importantes, às vezes não, mas assim, existem, políticas públicas importantes são produzidas aqui e elas são vetadas, elas não viram lei. Então, a Assembleia Legislativa, ela, do ponto de vista da sua institucionalidade, ela, digamos, é uma casa legislativa que está de joelhos para o executivo, né. Enquanto o legislativo tem a tarefa de fiscalizar, se posicionar, discutir e elaborar leis, ser o contrapeso, né, que é na separação dos poderes, um princípio republicano, isso não acontece na Lespe, né, muito menos do que em outras casas parlamentares que eu já tive, convivência, como por exemplo a Câmara Municipal de São Paulo. Né, na Câmara Municipal de São Paulo, os vereadores, eles aprovam leis, eles discutem. Aqui na Lespe a gente tem uma cultura de, primeiro, só é colocado em pauta quando há acordo do presidente e quando há um acordo entre todas as lideranças. Ou seja, veja a dificuldade que é você colocar um projeto em pauta. 2, esse projeto você pode discutir, discutir, discutir e ele vai ser vetado. Então a gente tem até uma brincadeira aqui entre os deputados que "Ah, tá ansiosa para ganhar o veto dela", né, foram o que muitos me falaram quando eu estava, falando do dossiê mulher. Agora, esse veto vai ser derrubado. Nós vamos derrubar o veto do governador João Dória, porque esse é um projeto necessário à vida das mulheres. A gente não está fazendo isso eh, porque é uma coisa, né, como se faz, como se pensa na política como eleitoreiro e tal. Uhum. Não, isso é a política, isso é básico, gente. Essa política pública já existe em outros estados. A compilação de dados é a primeira coisa quando você pensa numa política pública, a primeira coisa que você tem que fazer é estudar, né, o campo onde ela vai ser aplicada. E isso é a realidade, é isso que o dossiê mulher propõe. E deputada, você estava falando dessa diferença da Alesp com Câmara, por exemplo, na sua visão, precisa ser melhor articulado o diálogo aqui? Como é que Ai, você vê? Ou é uma coisa um pouco mais cultural, que demora um pouquinho mais tempo para se pensar em um outro tipo de política, de se fazer política? Não, eu acho que tem tem que haver urgentemente na Alesp, na Assembleia Legislativa, uma reforma do regimento. Inclusive, há uma comissão estudando. Há uma proposta já na mesa de reforma do regimento, que eu acho que é extremamente positivo que esse debate esteja acontecendo, porque o regimento aqui é dos mais, engessados, né. Então, essa coisa, por exemplo, de um poder quase que absoluto do presidente da casa pautar ou não pautar esse e aquele projeto. Essa coisa do poder executivo mandar projeto para cá a hora que quiser, solicitar tramitação de urgência e logo esse projeto passa na frente de todos os outros, e assim não se discute nenhuma política pública mais regional, porque afinal das contas a gente está falando do estado de São Paulo aqui, e não só da capital. É preciso com que as demandas do interior das várias cidades sejam escutadas e, nessa lógica, elas são absolutamente silenciadas. A gente vai conversando com a deputada Isa Pena, do PSOL, que já contou muita coisa legal nesse primeiro bloco. Daqui a pouco a gente volta.
Voltamos agora com a Lespe Conecta, conversando com a deputada estadual Isa Pena, do PSOL, e ela vai falar muito mais sobre a sua atividade parlamentar. Falando sobre PEC dos policiais, deputada. É uma vergonha o que esse governo está fazendo com os policiais, né? A gente, inclusive, prefere tratá-los como profissionais, trabalhadores, né, da segurança pública, porque a gente esquece, né, que os policiais eles têm uma relação de trabalho, e uma relação de trabalho duríssima, no sentido de que eles estão subjugados por uma hierarquia, que é a hierarquia militar, ou seja, as punições a eles são gravíssimas e, portanto, a capacidade deles de questioná-los, de questionar suas ordens. É evidente que eu estou falando aqui dos policiais militares, né? Sim. Mas, de uma forma geral, os policiais estão subjugados por uma lógica muito opressora, que não os deixa reivindicar. E mesmo assim, a gente está muito feliz de ver a presença de alguns policiais civis, principalmente aqui na casa, reivindicando, né, contra essa PEC, que é uma vergonha, porque propõe 5% de aumento, mas, na verdade, o aumento real na folha de pagamento do trabalhador vai ser de 0,21%, porque vai ter o aumento do IANSP, porque vai ter reforma o aumento do recolhimento, enfim. No final das contas, fica 0,21% de aumento real. Isso é é uma vergonha. Uma vergonha se você quer. E ao contrário do que dizem, a gente que é do PSOL, a gente que é da esquerda, a gente não é contra de forma alguma os policiais militares. Muito pelo contrário, cada vida humana importa. Agora, a gente entende que a forma como o sistema de segurança ele está organizado, o sistema de segurança pública está organizado, é para colocar povo contra povo, né? E manter os grandes barões do crime organizado, que têm seus representantes em todos os âmbitos da esfera do Estado, inclusive, é preciso que se diga, no poder, né? E nós entendemos que que os policiais acabam sendo vítimas desse sistema. Evidente que aí você tem que estudar mais a fundo os casos de abuso de autoridade, Sim. sempre tem, né, e é muito recorrente, né, na polícia, os policiais que mais morrem são negros, os jovens que mais morrem nas mãos da polícia também são negros. Isso não é à toa, porque a gente tem um sistema de polícia que vem desde a escravidão, né, que inclusive profissionalizado pelas forças dos Estados Unidos durante a ditadura militar aqui no Brasil. Ou seja, a gente tem uma lógica de segurança pública que é o combate ao inimigo. E o inimigo, ele tem um estereótipo. O direito criminal brasileiro, inclusive, tem um grande criminalista brasileiro. Na verdade, agora eu fiquei na dúvida se ele é brasileiro ou português. Mas, enfim, que é o Lombroso, que ele vai justamente pegar o estereótipo e ele até faz para justificar. Ele vai estudar. Então, é um cara que ajudou a fundar o direito penal brasileiro. E ele vai pegar o tipo de cabelo, a largura do nariz, para falar e traçar o estereótipo do criminoso. Então, isso Dizer que é o aquele direito penal. perfil É daí que vem o direito penal brasileiro. É daí que vem o sistema de segurança pública. Então as pessoas precisam saber que isso não é eficaz. A questão aqui não é passar a mão na cabeça de bandido de forma alguma. Precisamos combater o crime organizado. O crime organizado é uma das principais causas de morte na juventude, enfim. Agora, precisamos saber que esse sistema de segurança pública que está aí, ele, na verdade, ele serve ao crime organizado. E sobre essa PEC, como o seu mandato e também a bancada do PSOL vai falar ou vai agir sobre? Nós apresentamos um substitutivo a esse projeto de lei que propõe um aumento anual de 12,5% para os policiais. Isso dá, em 4 anos, um aumento real de 50%. A gente quer abrir um canal de diálogo com os policiais civis, com os agentes penitenciários. Estive essa semana numa audiência pública dos agentes sobre a questão da privatização das penitenciárias e a situação dos agentes penitenciários, dos agentes da SAP, da Secretaria de Assuntos Penitenciários. Então, a gente do PSOL quer abrir um canal de diálogo e dizer que não existe uma contraposição entre quem defende direitos humanos e quem defende segurança pública. Muito pelo contrário. Não existe segurança pública se não existir direitos humanos. É isso que eu ia trazer à tona, que às vezes acham que são duas coisas muito díspares, né? E não são.
né? Não são, Dentro do que a senhora está falando. Oh, senhora, de novo. Dentro do que você está falando. Não, é. E aí eu já queria engatilhar falando sobre privatização, que foi um tema muito recorrente aqui na casa, Sim, né? Nesse ano, principalmente no segundo semestre. sim. O que a gente precisa entender, assim, quando um serviço o que que é um serviço público e por que que ele é público? Porque lá atrás, quando houve a Assembleia Constituinte de 88, quando houve um debate na sociedade, se elegeram os constituintes, né, com todas as críticas que existem a esse processo, ele foi um dos processos mais significativos, com mais participação popular, dentro dos limites que existiam, mas ele foi. Então, ele prevê o artigo 5º prevê direitos que são intrínsecos à dignidade humana. Então, o ser público, né, a educação pública, a saúde pública, a parte pública, ela é muito importante porque ela diz: isso é um direito. Você nasceu no Brasil, você está no Brasil, você tem direitos. Você é um sujeito. Quando você privatiza, por que que a galera fala, né, o pessoal, galera, a gente é contra a privatização de todos os jeitos, tal, tal. Somos contra as privatizações, por quê? Porque a lógica da privatização está submetida à lógica do lucro. Então, quando você pega e faz o que o Estado deveria estar fazendo, tira da mão do Estado e joga para convênio, né, para um terceiro agente fazer, esse terceiro agente vai ter que fazer uma conta. E essa conta, ela não vai fechar para os agentes privados se ele não tiver lucro. Como se consegue lucro? Se arrochando salário, a conta é o mínimo que eu preciso gastar para o máximo que eu posso lucrar. Essa é a conta da iniciativa privada. E nós não achamos que direitos básicos, que são intrínsecos à dignidade humana, podem ser submetidos a essa lógica. Tem que haver um outro tipo de entendimento sobre isso. Tem que Ou haver. ou sem chance a questão de privatizar algo, você tem que se pensar no Estado conseguindo gerir. Tudo que é direito não pode ser privado. Não, porque o privado já diz, né? Algo que é privativo, ele não é acessado por todo mundo. Acessa quem tem dinheiro. Você Aliás, eu limita. acabei de voltar do Chile, importante que se diga, que foi a catedral do neoliberalismo na América Latina. Né? Então, lá, a Previdência, que é a AFP, a educação é privada, a água é privatizada, o sistema de pensões, que é a AFP, tudo que você puder imaginar é privatizado lá. Então, isso foi um modelo idealizado durante a ditadura do Pinochet. E a gente está vendo o que está acontecendo. Não, o povo chileno está nas ruas, está fazendo, tá vivendo uma situação pré-revolucionária, e está vivendo essa situação porque tem muita clareza do que o neoliberalismo causa. A gente viu, eu entrevistei inclusive uma senhora que falava para mim que pensou já em se matar, porque o dinheiro que o filho dela dá para ela comer, já que a pensão dela não é o suficiente para ela viver um mês, é o dinheiro que ele tira do neto dela. Nossa, Entende? é Então, complicado. assim, é o ápice. Lá no Chile foi aplicado o ápice do neoliberalismo. Aqui, enquanto no Brasil a gente viveu esse pacto de conciliação de classes que também, né, está se mostrando insuficiente para resolver os problemas da desigualdade, né? E a gente vai seguindo aqui, até porque daqui a pouco a gente termina o nosso programa, acaba passando rápido. Deputada, reforma da Previdência. A gente está falando tanto de jovem, de juventude, reforma da Previdência. A reforma da Previdência dos servidores públicos estaduais é outra vergonha que, inclusive, o governo João Dória, né, disse que não vai deixar o ano acabar sem votar. Bom, então a gente vai passar o Natal e o Ano Novo, nós todos aqui juntinhos na Lesp. Esse é o recado do pessoal. Nós não vamos recuar nem um passo. A gente sabe o que é a reforma da Previdência. E a reforma da Previdência, para a gente ter clareza, a Previdência é um pacto entre 3 gerações. Os mais velhos se aposentam para os mais jovens poderem entrar no mercado de trabalho. Então é por isso que os jovens têm que entender que tem tudo a ver com eles.
porque reforma da Previdência é a razão e o estado precarizado da Previdência, esse processo calamitoso que está sendo implementado no Brasil, ele é de interesse de quem? Do grande capital. Então, quando eles falam o grande capital financeiro, inclusive, é o Brasil se ajoelhando diante de interesses de outras potências. Quando eles falam atrair investimento, é disso que se trata. É arrochar, baratear a mão de obra brasileira para atrair investimentos. De quem? A gente está vendo, né? A China, que, né, tem quase mão de obra de trabalho escravo, né? Enfim, os Estados Unidos, que hoje passa por um processo de favelização, que hoje passa lá por uma crise econômica porque os seus cidadãos não têm direito a um sistema, não têm acesso a um sistema público de saúde, e a saúde lá é caríssima, é a razão pela qual muitas famílias estão endividadas, o sistema da especulação imobiliária americano, que hoje muitas das pessoas estão na rua, enfim. E é muita coisa para a gente falar, às vezes, Sim. em meia hora, então eu já quero antecipar o final. Deputada, a senhora está convidada de novo para voltar para a gente falar mais sobre reforma da Previdência, que é um tema Sim. importantíssimo e você acabou de falar para a juventude, então já vou deixar aqui no ar o convite, depois a gente organiza com a sua agenda com o pessoal lá no gabinete. E aí eu falei que tinha um quadro, né, aqui Surpresa. Surpresa! Pode soltar, Roberta. A gente gosta muito desse quadro, deputada, porque toda vez que a gente solta essa vinheta, o pessoal faz essa cara assim: ah, meu Deus, o que eu vou falar agora? O que vão me perguntar? Até agora Vamos a gente lá. falou daquilo que a deputada Isa Pena faz aqui na Lesp, falou sobre algumas questões políticas. Claro, a deputada Isa Pena é a Isa Pena, pessoa física, óbvio, né? Mas aqui é um momento da gente conhecer um pouquinho mais da sua história. Então, por que você resolveu ser deputada? Não foi uma decisão solitária, não. Não foi uma decisão. Foi, na verdade, uma questão de eu aceitar ser indicada por um coletivo, que era um coletivo dentro do PSOL. E, na verdade, nem era para ser eu a pessoa. A gente entendia que era importante ter uma candidatura de mulheres jovem. E no último minuto, assim, a campanha era em julho. Não, a campanha começava em agosto, a pessoa desistiu em julho. Aos 49 do segundo tempo. Assim, Isa. o quê? Né? Sempre gostou de política, sempre foi envolvida com Sempre. isso, seus pais sempre estiveram no meio. Minha mãe militava nos núcleos de base da igreja e meu pai ajudou a fundar o Partido dos Trabalhadores aqui no Brasil. Então, pouca referência, né? Você tinha em casa, né? Não, pouca referência, não tem jeito. Acabou indo para esse mundo mesmo. Mas Sim. quando a Isa não está no parlamento ou pensando no parlamento, às vezes é difícil. O que ela gosta de fazer? A Isa gosta de ficar de pijama. A Isa gosta de ver séries. Eu gosto muito de dançar, sair pra dançar. Gosto muito, mas assim, a correria do dia a dia nos permite pouco fazer isso, né? Mas se vê uma série, vê qual? Se puder indicar para o nosso público. Olha, Alguma que você está gostando agora, já viu? The Good Place. The Good Place. Ou é Good Place ou é The Good Place, agora não me lembro. É no Netflix? É no Netflix. Então o pessoal procura lá dos dois nomes, não tem problema. É uma boa série, Sintonia é uma que também é boa. Sintonia. Você falou que gosta de sair pra dançar, que música? Que tipo de música? Pode falar pra gente. Ai, eu amo, gente, eu amo Beyoncé, eu amo Rihanna, eu amo Anitta, Uma vez no seu history, eu lembro você numa entrevista pra Silvia Garcia falando lá da Beyoncé, não era? All the single ladies, all the single A próxima ela vai cantar pra gente aqui também, não tem problema. E agora, pra quem quer acompanhar o seu mandato, entrar em contato contigo, seus arrobas, as suas redes sociais. Importantíssimo. Importantíssimo. @Isapena com 2 N's, pessoal. Me acha lá, Twitter, Facebook, Instagram, a gente gosta muito, interage, né, com a gente, manda que a gente responde mesmo. Isso eu que respondo, inclusive. Ótimo saber. A gente faz a divisão muito, né, Ju? A gente faz uma divisão bem boa. Qual que é o número do seu gabinete aqui? Quem a sala é T06. T06. No andar térreo. É no térreo. 06. E quem precisar conversar com você, é só bater lá.
Só bater lá, imagina, Chegar a conversar com as meninas que agenda fazem parte da sua equipe. exatamente, a gente tem uma equipe de maioria de mulheres, né, maravilhosas. A gente tem uma equipe maravilhosa mesmo, a gente tenta e eu tento sair desse lugar da pessoa porque eu não fui eleita para resolver os problemas, né, eu fui eleita para lutar, Uhum. né, então é isso que a gente nunca se elegeu prometendo, eh, me eleja e o mundo vai mudar", até porque eu me elegi e isso não aconteceu ainda, né. Este foi o Alesp Conecta de hoje, conversando com a deputada estadual Isa Pena. Fique ligado no nosso próximo programa.